Sejam bem-vindos, senhores, ao canal mais resiliente dessa plataforma. Hoje eu vou comentar uma matéria que foi compartilhada lá no nosso grupo do Telegram. Então, um dos inscritos compartilhou isso aí ontem. Eu achei interessante essa notícia para a gente discutir um tema mais profundo, mas utilizar como exemplo essa notícia. Então, o princípio básico aqui do canal que eu sempre falo é em relação à traição. A traição sempre é errada, independente se foi feita pelo homem ou pela mulher. E aquela coisa, aquela lorota de o homem é poligâmico, a mulher é hipergâmica, enfim. Essas tentativas de justificar a traição não colam, tá? Óbvio que você vai falar assim, não, realmente, quando você analisa você mesmo, quando você analisa seus amigos, as pessoas que o cercam, você percebe que realmente, de um modo geral, o homem quer comer todo mundo. A verdade é essa. Mas a gente pode dizer não. Essa é a grande questão. Então, o que nos diferencia muito dos animais é justamente essa capacidade da nossa mente dominar o nosso corpo. Então, por que você faz um jejum, por exemplo? Você se abstém de comer alguma coisa ou fica sem comer, né? Para você mostrar para o teu corpo que quem manda é a tua cabeça. É fácil? Não é fácil. Mas o exercício da abstinência do jejum torna sua mente mais forte. E você consegue fazer mais coisas, você consegue performar mais, você consegue se desenvolver mais do que aquelas pessoas que não têm esse domínio. Então, uma pessoa que tem o hábito de fazer dieta é uma pessoa muito mais disciplinada do que aquela que não tem. Qual é o benefício da pessoa que tem dieta para aquela que não tem? Geralmente, a pessoa que faz a dieta, ela está com a saúde em dia, está com o peso ok, e a que não faz, ela vai estar ali acima do peso, e decorrente de estar acima do peso, você tem como consequência algumas doenças. Então, se a gente parar para analisar essa questão do domínio da mente sobre o corpo, a gente vai ver que sempre traz mais bem do que mal. Então, você sempre vai ter um benefício quando você domina o seu instinto, quando você domina suas vontades. Você pode ver que as pessoas que são muito entregues aí aos prazeres, elas terminam sofrendo consequências, ou na sua saúde, ou pode ser essa saúde, pode ser físico-mental, ou na sua vida social. Então, uma pessoa, por exemplo, que se entrega às drogas e ela não tem a capacidade de se controlar, e a gente nunca sabe, porque é muito do organismo da pessoa, né? Tem aquela pessoa que dá o tirinho lá no final de semana, na carreirinha lá, e tem gente que pega empréstimo para manter o vício, fica todo endividado até que o agiota bate a sua porta e vocês sabem o que acontece. Então você vê que a pessoa que tem um autoconhecimento, sabe dos seus limites e sabe o que pode e o que não pode, ela vai ter uma vida mais tranquila e mais saudável do que aquela que não sabe. É uma questão. E a traição é só mais um desses elementos. Então, veja, hoje não há motivo nenhum para o cara trair ninguém. Nunca teve, né? Mas hoje menos ainda. Porque, assim, não há mais uma cobrança social de que você esteja num relacionamento. Houve uma época em que havia, assim, muito uma exigência por parte dos pares, das pessoas, dos pais, de que quando o homem chegasse a uma certa idade, se ele não casasse, o cara é bicha, é viado, não gosta de mulher, ou por outro lado, é um irresponsável, né? Tinha muito essa cobrança, essa carga social, e o cara, muitas vezes, ele casava meio contrariado para satisfazer essa exigência social. Hoje não há isso. Pelo contrário, a gente tem um monte de incentivo aí para não casar, para não constituir família. Mas uma vez que você decide isso, você tem que honrar, porque afinal de contas, a maioria, né, digo a maioria, que casa, seja no civil, ou seja na igreja, faz uma promessa, tem testemunhas ali, que estão observando o que está ocorrendo para certificar de que ocorreu. Então você promete ali uma fidelidade
E se você não cumpre, você não está cumprindo com a sua palavra. Por isso que hoje eu entendo muito bem que a traição deveria ser, sim, crime, como já foi. A pessoa deveria ser punida, sim, por trair. Não só financeiramente, mas com cadeia mesmo. Para que se instalasse um medo no coração das pessoas e a pessoa sentisse realmente medo e pensasse 2 vezes antes de fazer esse tipo de coisa. Porque, veja, uma traição, ela não afeta só você que está praticando traição. Ela afeta a outra pessoa, ela afeta os familiares, ela afeta os filhos, principalmente. Então, ela tem que ser punida exemplarmente para que não seja feito. Se você... Aí a gente volta àquela questão do autoconhecimento. Se você entende que você não é um homem de uma mulher só, não case. Ah, mas eu quero ter uma certa ali e tal. Não, aí não pode, né? Então você vai ter que ficar solteiro e variar aí você... O dia que você quiser e não tiver, você paga ali uma GP, contrata lá o serviço da programadora e resolve o teu problema. Mas se você quer ter uma mulher ali... E veja, nem quando você casa isso é garantido, né? Porque às vezes você casado, você quer uma coisa e também não quer. E fazer o quê? Vai ficar na vontade, filho. Então, assim, casamento hoje é só para quem quer constituir uma família, né? Não faz sentido mais você se juntar com uma pessoa sem essa ideia, só para passar o tempo. Né? Vai ter muito problema, vai dar ruim. Então é melhor que você não se meta nisso. É melhor evitar esse sofrimento para ambas as partes, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu em decorrência de uma traição. Tá aqui, foi um caso que um homem tinha uma amante, essa conversa foi divulgada, e aí a gente vai ver quais foram as consequências para esse homem, tá? Então aqui, ó. O homem teve prints de uma conversa com uma suposta amante divulgados na rede social. Terá que indenizar a ex-esposa em R$6.000. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou que o caso ocorreu na Zona da Mata, mas não revelou a cidade por segredo de justiça, né? Então, é R$6.000. Muitos vão ver isso aqui e vão falar assim, isso aí é pouco, R$6.000. Depende, né, cara? Depende. Alguém aí tem conhecimento de, assim, convive com pessoas que ganham isso por mês? Imagina você trabalhar um mês inteirinho para dar o teu salário na mão de uma pessoa com uma indenização, né? Por um simples vazamento de conversa. Não sei se é tão pouco assim não, né? Fora, provavelmente, o prejuízo que ele já tomou com o divórcio, né? No processo, a mulher afirmou que o nome e a imagem dela foram expostos, já que os prints da conversa entre o então marido e amante foram publicados na internet enquanto ela ainda era casada. A situação, segundo ela, a expôs a constrangimento e foi responsável por ajuizar a ação de divórcio. Né? Então ele fala que ela alega que ela estava casada quando houve esse vazamento, e aí isso gerou constrangimento, e foi justamente esse vazamento dessa conversa que fez com que ela entrasse na justiça aí para se divorciar. E a mulher relatou que teve o perfil marcado em publicações em que o cônjuge, pai de sua filha, mantinha conversas com dizeres íntimos e de baixo calão com outra mulher, sobre atos praticados extraconjugalmente, além de marcação de encontros. Para ela, o fato fez com que ela tivesse a honra e a dignidade violadas. Além disso, a mulher alegou ainda no processo que o homem a expôs ao risco de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Está errada ela? O que vocês acham? Não está errada, né, gente? Não está errada de maneira nenhuma. Está certa. E esse tipo de recurso aqui é um prato cheio para qualquer advogado. O advogado que vê isso aqui, e aquelas advogadas também, né, que são famosas aí no Instagram, é um prato cheio para elas ganharem dinheiro e extorquir o cara, né? Então, o homem, por sua vez, afirmou que os fatos narrados haviam ocorrido após a separação do casal e que, na realidade,
à época dos supostos ilícitos, eles já se encontravam há tempos separados de fato, o que era de conhecimento público, principalmente de todos os que pertenciam ao círculo íntimo do casal. Diante dos fatos expostos, o relator do caso, juiz convocado Paulo Rogério de Souza Abrantes, manteve integralmente a decisão de primeira instância e a condenação do homem ao pagamento da indenização no valor de 6 mil por danos morais. Então vejam, aqui você tem um exemplo claro de que a palavra da mulher vale mais do que a do homem, simples assim. É aquela coisa que o Racun falava, que o homem é um cidadão de segunda classe, ele não tem mais uma equivalência à mulher. Não há igualdade entre homem e mulher. A mulher ela está numa casta superior. Mesmo que exista todo um discurso que fale que não, mas ela está sim. Então, o marido alega que essas conversas ocorreram depois da separação, certo? E que o vazamento ocorreu depois, e a mulher diz que antes. E aí? Houve algum esclarecimento dos fatos aqui? Até o ponto em que a mulher falou, ok, mas o homem está dando outra versão. Será que isso será averiguado? Será que isso vai ser verificado? Não, porque o juiz já manteve. O juiz poderia pedir para haver uma averiguação, né? Avaliar, ter uma investigação. Mas não, ele manteve ali em primeira instância. Então, o cara aí, se realmente o cara estiver falando a verdade, ele não fez nada de errado e se ferrou, né? Vai ter que pagar uma indenização. Então, a gente tem que sempre agir com cautela. E veja, quando você tenta constituir uma família com uma mulher e tem filho com ela, você vai ter um problema para a vida toda. Porque simplesmente não dá para você se separar e fingir que nada aconteceu. Porque você tem sempre esse vínculo aí, que é o filho ou filha. Então você vai ter que conviver com essa pessoa. E o ideal, gente, é que se houver a necessidade de divórcio, que seja da melhor forma possível. Só que a gente sabe que muitas vezes o cara quer fazer de uma maneira pacífica e a mulher não aceita. Sabe que ocorre isso muitas vezes. E o mais complicado é a alienação parental. Então, assim, o ideal é que não haja divórcio. Eu sou totalmente contra divórcio. Acho que tem que tentar, obviamente, há limites. Né? No caso de traição, tem que divorciar, não tem jeito. Não volta mais a ser. Mas tem um caso em que a mulher perdoou, e que o cara perdoou, e agora eles se amam. Cara, isso aí é exceção. No geral, depois que a pessoa descobre a traição, a cabeça do parceiro fica bugada. E vai ser sempre aquela discussão, volta aquela conversa, joga na cara. E, enfim, é sempre voltando aquela discussão daquele dia que traiu e que se você ainda continua tendo contato com ela e tal, se pensa nela e tal. Assim, acabou a paz do relacionamento. Então é melhor que se separe mesmo. Certo? A não ser que os dois realmente é complicado, é difícil pra caramba, né? Mas aí, enfim, se você tem coragem aí, quer tentar reatar mesmo aí sendo corno ou corna, aí é contigo mesmo. Mas um dos motivos que eu acho justo o divórcio é sim quando ocorre a separação. Mas agora, por outros erros e por outras questões mais corriqueiras, eu acho que não, né? Ou no caso de agressão também é uma coisa muito séria e deveria sim ter agressão. Acho que agressão e traição justificam o divórcio, o resto não. Tem que, tudo sempre dá para se ajeitar se ambos quiserem, obviamente. Se a outra parte, cara, assim, não dá para ficar junto com a pessoa se ela não quer mais ficar contigo, né? Então não tem muito o que fazer. Então é aquela coisa, tem que tomar cuidado, tem que pensar bem no tipo de relacionamento que você está em conta. E uma vez que você esteja dentro, mantenha-se firme. Não vai fazer besteira, não vai dar trela, nem conversa, não flerte com o perigo. Sabe, tem um monte de cara que
casa e ele mantém aplicativos ali, né, de relacionamento e chega até encontrar outras pessoas e cria toda uma estratégia para esconder isso da esposa. E eu acho que esse esforço todo é desnecessário. Por que não gastar esse tempo em que você tenta esconder algo dela, tentar gastar esse tempo melhorando o relacionamento de vocês? Porque muitas vezes o cara fica procurando algo na rua e deixa a mulher na vontade em casa. O cara simplesmente ele está viciado nessa variação de mulheres. Não é necessariamente a relação em si, o sexo em si. Ele quer variar. E aí a gente incide naquilo que eu falei lá no início do vídeo. Não ter o controle das suas vontades. Geralmente, a não ser que o cara seja muito bem sucedido, o cara que é escravo da sua libido, ele vai fracassar na vida. Ele pode, sei lá, ganhar muito dinheiro, ele pode profissionalmente ser muito bom, mas uma hora, cedo ou tarde, a libido vai cobrar, né? Ela vai cobrar, né? As ações que foram realizadas em função da libido vai cobrar aí o seu preço. E muitas vezes é pegando metade do seu patrimônio, muitas vezes é gastando com advogado, muitas vezes é tendo 2 famílias para sustentar, porque às vezes você tem termina engravidando uma mulher e tendo que sustentar ela e a família atual, e no final não fica com nenhuma das 2 famílias, e no final fica privado de ter convivência com seus filhos por conta de uma traição. Então a libido, né, você ceder a libido é muito bom, muito prazeroso no momento, mas posteriormente você paga um preço muito alto. Então é uma coisa aí para os senhores pensarem, evitar esse problema. Se não é a sua intenção ter uma família, não case, certo? Porque, como eu sempre falo para vocês, para mim só faz sentido hoje casar dentro de uma perspectiva religiosa. Se não tem isso, não faz sentido casar, certo? E aí você vai falar aquela coisa assim, mas a gente pode viver juntos. Cara, viver junto hoje é casamento, ponto final. Não tem essa de, não, ela só fica aqui. Se ela quiser te colocar na justiça para a partilha dos bens, se você tiver um contrato, talvez você consiga ali, fez um contratinho e tal, você pode até tentar na justiça. Agora, simplesmente você botou a mulher na tua casa e ela passa a viver contigo, um abraço, meu filho. Então é isso que eu tinha para falar para os senhores. Sugestões aí, deixem nos comentários, perguntas, se quiserem, entre lá no grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Forte abraço, fui!